Você já percebeu quantas vezes carrega dores, expectativas e cobranças que na verdade não são suas? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Não carregue o que não é seu. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como os ensinamentos budistas podem ajudar a soltar esses fardos desnecessários, trazendo leveza, liberdade e uma paz interior que talvez você nem imagine ser possível. E quando você compreender a arte do desapego e aprender a deixar para trás aquilo que nunca deveria estar nos seus ombros, vai perceber que a vida se torna mais simples, mais clara e muito mais serena. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, sem energia, mas sem saber exatamente o motivo? Muitas vezes, isso acontece porque não estamos apenas lidando com nossas próprias emoções e responsabilidades, estamos carregando também aquilo que pertence aos outros. Culpas que não são nossas, expectativas que os outros projetam sobre nós, dores que não vivemos, mas que absorvemos como se fossem parte de nossa essência. O budismo nos convida a olhar para essa questão com honestidade. Por que carregamos fardos que não são nossos? E mais ainda, como podemos soltá-los antes que nos destruam? Desde cedo, somos ensinados a assumir responsabilidades que muitas vezes ultrapassam os limites do que é saudável. Na família, sentimos que precisamos atender expectativas dos pais. No trabalho, achamos que devemos resolver todos os problemas, mesmo aqueles que não estão sob nosso controle. Nos relacionamentos, acreditamos que somos responsáveis pela felicidade do outro, como se a alegria ou o sofrimento de alguém dependessem exclusivamente de nós. Essas cargas invisíveis se acumulam, como uma mochila cada vez mais pesada nas costas. No início, pode até parecer suportável, mas com o tempo, o peso se torna insuportável. E o mais doloroso é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos carregando algo que nunca foi nosso. Um dos primeiros ensinamentos do Buda é justamente sobre o sofrimento. Ele não nega sua existência, pelo contrário, o coloca no centro da reflexão. A primeira nobre verdade afirma que a vida, em algum grau, envolve insatisfação e dor. Mas o Buda também nos lembra que parte desse sofrimento não é inevitável. Ele é criado pelas nossas próprias escolhas e apegos. Quando carregamos fardos que não são nossos, estamos criando sofrimento adicional, desnecessário. É como se, além do peso natural da vida, decidíssemos colocar pedras extras na mochila. O budismo nos ensina que a primeira etapa da libertação é reconhecer: isto é sofrimento. E este sofrimento não me pertence. Essa simples tomada de consciência já abre espaço para soltar aquilo que nunca deveria estar conosco. Um dos motivos mais comuns pelos quais carregamos fardos alheios é a culpa. Muitas vezes pensamos: se eu não fizer isso, estarei decepcionando alguém. Ou ainda, se essa pessoa está sofrendo, é porque eu falhei. Mas aqui entra uma verdade profunda: cada pessoa é responsável por sua própria caminhada. Podemos apoiar, podemos oferecer compaixão, mas não podemos viver a experiência do outro por ele. O budismo nos ensina a praticar a compaixão sem confundir isso com apego. Ajudar sim, mas sem assumir uma carga que não é nossa. É como ver alguém atravessar um rio turbulento. Podemos oferecer uma ponte, mas não podemos atravessar por ele. Se tentarmos, ambos podemos nos afogar. Outro aspecto importante é a tendência de absorvermos as emoções dos outros. Isso acontece especialmente com pessoas sensíveis e empáticas. Quando alguém próximo está triste, acabamos nos sentindo tristes também. Quando alguém está ansioso, carregamos essa ansiedade conosco. O problema é que, ao absorvermos constantemente os estados emocionais dos outros, deixamos de distinguir o que é nosso e o que é deles. E essa confusão drena nossa energia vital. O budismo nos lembra que todas as emoções são impermanentes. Elas vêm e vão como nuvens no céu. Quando compreendemos isso, podemos aprender a estar presentes com alguém em sofrimento, sem necessariamente carregar esse sofrimento em nosso próprio coração. Além da culpa e da empatia mal compreendida, outro grande peso vem das expectativas. Muitas vezes vivemos para atender ao que os outros esperam de nós: sucesso, perfeição, força, paciência infinita. Essas expectativas criam uma prisão invisível. E o mais cruel é que, por mais que tentemos atender a todas, nunca será suficiente. Sempre haverá novas demandas, novas cobranças, novos julgamentos.
O budismo nos ensina que viver preso às expectativas externas é viver em constante insatisfação. A verdadeira liberdade nasce quando conseguimos soltar esse apego, reconhecendo que não temos controle sobre o que os outros pensam ou desejam. Conta-se que dois monges viajavam juntos quando chegaram a um rio. Uma mulher estava ali, incapaz de atravessar. Um dos monges, sem hesitar, a carregou nos ombros e a levou até a outra margem. Depois, os dois continuaram a caminhada em silêncio. Horas depois, o outro monge, incomodado, disse: "Você sabe que não deveríamos tocar em mulheres. Por que fez isso?" O primeiro monge respondeu: "Eu a deixei na beira do rio, mas você ainda a carrega em seus pensamentos." Essa parábola ilustra bem como muitas vezes carregamos coisas por muito mais tempo do que deveríamos. Às vezes, carregamos até aquilo que nunca deveria estar conosco. O primeiro passo para não carregar o que não é seu é desenvolver consciência. Isso significa observar sua vida com honestidade e perguntar: este sofrimento é realmente meu ou pertence a outra pessoa? Essa responsabilidade é algo que está sob meu controle ou é apenas uma expectativa externa? Estou ajudando de forma compassiva ou apenas assumindo um peso que não me cabe? Essas perguntas nos ajudam a distinguir o que é essencial do que é excesso. E o budismo nos lembra: soltar não é abandonar, é libertar. Libertar a si mesmo e dar ao outro a chance de caminhar com as próprias forças. Ao reconhecer que muitos dos fardos que carregamos não nos pertencem, abrimos espaço para uma vida mais leve. O budismo nos convida a cultivar essa clareza, aprender a diferenciar o que é parte da nossa jornada e o que é apenas projeção, expectativa ou peso alheio. O sofrimento faz parte da vida, sim, mas não precisamos carregar dores que não são nossas. Esse é o primeiro passo para o desapego: perceber que soltar não é fraqueza, é sabedoria. Agora, precisamos dar um passo adiante. Como soltar esses pesos sem sentir que estamos abandonando ou sendo egoístas? Aqui entra um dos princípios mais poderosos do budismo: o desapego. Mas é importante esclarecer: desapego não é indiferença, frieza ou falta de amor. Pelo contrário, no budismo, desapego significa liberdade interior. É amar sem se aprisionar, ajudar sem se afundar junto, viver sem ser escravo das expectativas externas. No Ocidente, muitas vezes entendemos desapego como não se importar. Mas, no budismo, ele tem um sentido muito mais profundo. Desapego significa perceber que nada nos pertence de verdade, nem as pessoas, nem as coisas, nem mesmo nossos pensamentos e emoções. Tudo é impermanente, tudo muda, tudo flui. Quando aceitamos isso, deixamos de agarrar o que não pode ser segurado. E, ao soltar, encontramos paz. Portanto, não carregar o que não é seu é também um exercício de desapego. Soltar aquilo que não lhe pertence e que nunca poderia estar sob seu controle. O Buda ensinou o princípio da anicca, a impermanência. Tudo muda, tudo se transforma. Sofremos porque queremos que as coisas sejam permanentes, que as pessoas ajam como esperamos, que o mundo se ajuste aos nossos desejos, que as situações durem para sempre. Mas quando aceitamos a impermanência, entendemos que nem mesmo as dores dos outros estão sob nosso controle. Podemos apoiar, podemos estar presentes, mas não podemos carregar por eles. Cada ser humano tem seu processo único de aprendizado e libertação. O desapego é, então, confiar no fluxo da vida. É respeitar a jornada do outro, sem tentar viver no lugar dele. Uma das maiores confusões sobre o desapego é pensar que, ao soltar, estamos sendo egoístas. Mas o budismo nos mostra o oposto: soltar é amar de forma mais sábia. Quando tentamos carregar as dores e responsabilidades dos outros, tiramos deles a chance de crescer. É como se quiséssemos carregar um pássaro no colo o tempo todo para protegê-lo. Mas, se fizermos isso, ele nunca aprenderá a voar. Desapegar significa estar disponível, mas sem aprisionar nem se aprisionar. Significa dizer: eu estou aqui para apoiar, mas sua caminhada é sua. Eu não posso viver por você. Essa forma de amor é mais leve e, paradoxalmente, mais verdadeira. O budismo não é apenas filosofia, é prática.
Existem maneiras concretas de cultivar o desapego e aprender a soltar os fardos que não são nossos. Primeiro, meditação da observação, Vipassana. Essa prática consiste em observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Quando você percebe que um pensamento de culpa ou responsabilidade excessiva surge, apenas observa e o deixa passar, como nuvem no céu. Isso ensina que não somos obrigados a carregar tudo o que aparece em nossa mente. Segundo, exercício da pergunta consciente. Sempre que se sentir sobrecarregado, pergunte: isso realmente é meu? Está sob meu controle ou é apenas expectativa externa? Essa simples pergunta traz clareza e ajuda a soltar o que não é essencial. Terceiro, prática do soltar, letting go. Escolha conscientemente algo pequeno para desapegar. Uma preocupação, uma expectativa, uma responsabilidade que não lhe cabe. Diga para si mesmo: eu escolho soltar isso agora. Esse exercício, repetido, fortalece a capacidade de desapego em situações maiores. Quarto, meditação da compaixão, metta. Em vez de carregar a dor do outro, ofereça-lhe compaixão em forma de pensamento, que você encontre sua paz. Que você seja livre de sofrimento. Isso ajuda a cultivar amor sem fardo. Para entender melhor, vejamos alguns exemplos. No trabalho, você sente que precisa resolver todos os problemas da equipe. Mas, na prática, muitas dessas responsabilidades não são suas. O desapego é reconhecer seus limites, cumprir seu papel e permitir que cada um assuma sua parte. Na família, você acredita que é responsável pela felicidade de todos. Mas isso é impossível. O desapego é amar sua família, apoiar quando necessário, mas sem carregar culpas por aquilo que não depende de você. Nos relacionamentos, muitas vezes pensamos que devemos mudar o outro. Mas o desapego é respeitar a individualidade, amar sem controlar e permitir que a outra pessoa trilhe seu caminho. O mais curioso é que, quando soltamos, não ficamos mais frios ou distantes. Pelo contrário, ficamos mais leves, mais disponíveis, mais presentes. Imagine alguém tentando segurar várias malas pesadas ao mesmo tempo. Essa pessoa não consegue abraçar ninguém, não consegue caminhar livremente. Mas, quando solta as malas, pode abrir os braços, pode sorrir, pode viver de forma plena. É isso que o desapego faz conosco. Liberta nossas mãos e nosso coração para viver com autenticidade. Ao praticar o desapego, descobrimos uma força interior que antes estava escondida. Não é a força de controlar tudo, mas a força de confiar, de soltar, de viver em paz. O budismo nos lembra que essa liberdade não é apenas um ideal distante, mas algo que pode ser experimentado aqui e agora. Cada vez que você escolhe não carregar o que não é seu, já está dando um passo em direção à paz interior. Vivemos em um mundo que valoriza o excesso. Excesso de tarefas, de consumo, de informações, de cobranças. Naturalmente, acabamos acumulando também excesso de peso emocional. Carregamos a ansiedade dos prazos, as expectativas da família, os julgamentos sociais, a culpa por não sermos perfeitos. No fundo, isso nos coloca em constante estado de carregadores de fardos invisíveis. Por isso, o desafio moderno não é apenas sobreviver, mas aprender a viver de forma leve e consciente. E a leveza nasce quando conseguimos soltar o que não nos pertence, cuidando do que está em nossas mãos com presença, mas sem aprisionamento. Uma das chaves para cultivar leveza no cotidiano é a atenção plena, ou sati, no Pali. Estar plenamente presente no aqui e agora é uma forma prática de não se deixar esmagar pelo peso do passado ou pelas preocupações do futuro. Quando estamos atentos, conseguimos perceber quando estamos assumindo responsabilidades que não são nossas, ou quando estamos nos deixando dominar por expectativas externas. A atenção plena nos ajuda a responder à vida com clareza, em vez de reagir automaticamente com culpa ou ansiedade. Aqui estão 3 exercícios práticos inspirados nos ensinamentos budistas que podem ser aplicados em qualquer rotina. Respiração da leveza. Sempre que sentir o peso do mundo sobre os ombros, pare por um instante. Inspire profundamente e diga mentalmente: eu inspiro leveza. Expire lentamente e diga: eu solto o peso.
Esse simples ato reconecta você ao presente e ensina ao corpo que é possível soltar a cada respiração. Diário da soltura. Ao final do dia, escreva 3 coisas que você percebeu carregar sem necessidade: preocupações, culpas ou responsabilidades alheias. Em seguida, escreva a frase: "Eu escolho soltar isso". Esse exercício diário reforça o desapego consciente e ajuda a mente a identificar padrões de fardos desnecessários. O ritual do observar sem pegar. Imagine-se entrando em um rio cheio de objetos que passam na correnteza. Alguns são leves, outros pesados. A prática consiste em observar cada um, mas não pegar nada. Essa visualização mostra que a vida trará sempre situações e emoções, mas você tem a liberdade de não segurar o que não lhe pertence. Grande parte do peso que carregamos vem de fora: cobranças no trabalho, expectativas da família, julgamentos sociais. O budismo ensina que sofremos não pelos eventos em si, mas pela forma como reagimos a eles. Por isso, quando alguém projeta em você uma cobrança que não é sua, faça um exercício mental simples: devolva o pacote. Imagine a cobrança como uma caixa que lhe foi entregue. Você olha, agradece e a coloca de volta no lugar de onde veio. Isso não significa ignorar as responsabilidades reais, mas sim diferenciar o que é genuíno e o que é apenas projeção externa. Essa prática de devolver pacotes liberta a mente de culpas que não lhe pertencem. Muitos têm medo de desapegar porque acham que isso os tornará insensíveis. Mas a verdade é que o desapego andará sempre de mãos dadas com a compaixão. Quando soltamos a necessidade de controlar ou carregar o outro, podemos olhá-lo com mais compaixão, reconhecendo sua autonomia e sua força. Em vez de dizer, "eu vou resolver isso por você", passamos a dizer, "eu confio que você pode lidar com isso, e estarei aqui para apoiar se precisar". Esse tipo de compaixão fortalece, em vez de enfraquecer, os relacionamentos. Para entender melhor, pensemos em 2 exemplos: o jardineiro e a árvore. Um jardineiro rega sua árvore, mas não puxa suas raízes para fazê-la crescer mais rápido. Ele oferece o cuidado necessário e confia no tempo da natureza. Esse é o desapego compassivo, nutrir sem controlar. A mãe e o filho adulto. Uma mãe percebe que, embora ame profundamente seu filho, não pode evitar que ele cometa erros. Se tentar viver por ele, o sufocará. Mas, ao soltar, ela lhe dá asas. Esse é o amor desapegado, apoiar sem aprisionar. Esses exemplos mostram que a leveza surge quando reconhecemos nossos limites e confiamos no processo natural da vida. Muitas vezes, achamos que para viver com leveza precisamos de grandes revoluções internas. Mas, na verdade, o caminho começa em pequenas escolhas diárias. Dizer não quando necessário. Respeitar seus limites sem culpa. Lembrar que não é possível agradar a todos. Reconhecer que cada pessoa tem seu próprio caminho. Essas pequenas atitudes, repetidas com consciência, constroem uma vida mais leve e autêntica. Quando paramos de carregar os fardos que não são nossos, descobrimos algo precioso: a liberdade de ser quem realmente somos. Muitas vezes, nossa identidade fica escondida atrás das expectativas alheias. Quando soltamos, reaprendemos a nos ouvir, a respeitar nossos próprios desejos e a trilhar um caminho mais verdadeiro. Esse é o coração do ensinamento budista: viver com autenticidade, sem as correntes invisíveis que nós mesmos criamos. Imagine por um momento como seria viver sem carregar culpas, medos e responsabilidades que não são suas. Pense na sensação de acordar pela manhã e perceber que não precisa agradar a todos, nem assumir o controle de tudo. Essa é a verdadeira liberdade. No budismo, essa liberdade está ligada ao entendimento do não-eu, anatta. Ou seja, quando deixamos de nos identificar com os papéis, as expectativas e os apegos, passamos a experimentar a vida de forma mais autêntica. A liberdade não é a ausência de compromisso, mas a presença de escolhas conscientes. Você não carrega o que não é seu, mas assume plenamente o que é, com coragem e serenidade. Ao soltar fardos que não são nossos, descobrimos algo precioso: sobra espaço dentro de nós. E esse espaço não fica vazio, ele se enche de compaixão. A compaixão budista, karuna, não é pena nem condescendência, mas uma profunda conexão com a dor e a alegria dos outros,
sem carregar o peso deles como se fosse nosso. Quando aprendemos a não absorver as cargas alheias, conseguimos estar verdadeiramente presentes para apoiar, ouvir, orientar ou simplesmente acolher. O desapego nos torna mais compassivos, porque deixa o coração leve o suficiente para se abrir. É importante reforçar: desapego não é frieza. Muitas pessoas temem que, ao se desapegar, vão parecer distantes, egoístas ou indiferentes. Mas isso é apenas um mal-entendido. No budismo, desapegar significa amar sem aprisionar. É como abrir a mão que segurava uma borboleta. Você a deixa livre para voar, mas isso não diminui sua beleza, nem o encanto que ela traz. Indiferença fecha o coração, desapego abre. Indiferença evita, desapego acolhe. Indiferença é rigidez, desapego é fluidez. Por isso, o desapego verdadeiro é a base da compaixão. Para que o desapego se torne uma prática viva e não apenas uma ideia bonita, podemos resumir em 3 passos. Reconheça o fardo. Sempre que sentir peso interior, pergunte: isto é realmente meu? Solte com consciência. Se não for seu, visualize-se devolvendo esse peso ao universo, com gratidão pela lição que ele trouxe. Haja com compaixão. Permaneça disponível para apoiar o outro, mas sem tomar para si o que pertence ao caminho dele. Esses 3 passos, repetidos ao longo da vida, constroem uma mente clara e um coração leve. Há uma história clássica que ilustra o desapego compassivo. 2 monges caminhavam juntos quando chegaram a um rio. Ali, uma mulher esperava, incapaz de atravessar sozinha. Um dos monges a carregou nos ombros, atravessou o rio e a deixou na outra margem. Seguiram caminho. Horas depois, o outro monge, inquieto, disse: Irmão, nós não devemos tocar em mulheres, e ainda assim você a carregou. O primeiro respondeu serenamente: Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a carrega. Essa história mostra que muitas vezes, mais do que carregar fisicamente, nós carregamos mentalmente pesos que já poderiam ter sido deixados para trás. O desapego é essa libertação silenciosa. Na vida, sempre haverá responsabilidades legítimas: família, trabalho, compromissos sociais. O budismo não pede que fujamos deles. Pelo contrário, ensina a vivê-los com consciência. A sabedoria está em distinguir entre cuidar com presença e amor, carregar aquilo que não é seu. Esse equilíbrio nos permite ser mais justos conosco e mais generosos com os outros, sem cair no esgotamento ou na rigidez. Quando vivemos desapegados, a transformação é perceptível em todas as áreas. No trabalho, passamos a agir com mais clareza, sem nos afogar em expectativas externas. Nos relacionamentos, aprendemos a amar de forma madura, sem controlar. Na saúde, a mente leve reflete em menos estresse, ansiedade e desgaste físico. Na espiritualidade, encontramos uma conexão mais profunda com nós mesmos e com a vida. Essa mudança é sutil, mas poderosa, porque nos reconecta aquilo que é essencial. O ensinamento "não carregue o que não é seu" não é apenas um conselho espiritual, mas um chamado à vida leve e autêntica. Quando paramos de acumular fardos invisíveis, descobrimos que a paz interior não é algo distante. Ela já estava dentro de nós, apenas encoberta pelo excesso de pesos. O desapego, então, se revela como o caminho da liberdade e da compaixão. Liberdade para ser quem somos, compaixão para acolher os outros sem nos perdermos. Essa é a beleza da filosofia budista. Simples em essência, profunda em impacto, eterna em sabedoria. Portanto, lembre-se, nem tudo que pesa sobre os seus ombros é realmente seu. Solte o que não lhe pertence. Cuide com amor do que é verdadeiramente seu. E, nesse equilíbrio, você vai descobrir a paz, a clareza e a liberdade que sempre buscou.